Em 30 de junho de 1923, 50 órfãos armênios, mais tarde conhecidos como os Garotos de Georgetown, chegaram ao Canadá através do apoio do governo e de doações de canadenses. Foi um acontecimento singular na história canadense, um evento que é geralmente lembrado como a atitude nobre do Canadá. Esta atitude nobre foi o primeiro ato humanitário do Canadá em escala internacional. Canadenses alegaram que, uma vez que os armênios não se uniram com a Turquia contra os aliados, era a sua obrigação de apoiá-los. O jornal Toronto Globe apelou ao público com manchetes emocionantes, entre elas, "Vamos deixá-los morrer?" Mais 40 órfãos iriam chegar no ano seguinte e outros no decorrer dos anos. No final, foram trazidos 110 órfãos. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Jack Apramian foi um desses jovens refugiados adotados pelo país. Ele escreveu sobre a sua experiência anos depois. Era a terra dos sonhos de todos, onde todas as pessoas eram ricas e usavam sapatos e vestiam roupas finas e viviam em grandes mansões. Eu fui um dos sortudos escolhidos e foi assim que eu vim para o Canadá quando eu tinha 8 anos de idade. Apramian também descreve seu choque cultural. Fomos colocados na fazenda Cedarvale, 200 acres de plantação fora de Georgetown, 30 milhas ao noroeste de Toronto. Nós logo começamos a nos acostumar ao sabor dos alimentos desconhecidos, tais como cereais, mingau de aveia, pudins, pão branco e maçãs cultivadas diretamente em nossa fazenda. Os meninos foram aprendendo o inglês e, gradualmente, eles foram enviados como aprendizes de agricultores da região até atingirem a maioridade. As poucas meninas que foram trazidas foram adotadas por diversas famílias como domésticas. Os rapazes saíam das fazendas quando que os abrigavam com 18 anos. Livres para perseguir os seus sonhos, eles rapidamente confrontavam com a dura realidade da Grande Depressão e a discriminação em cidades canadenses como Toronto, onde 80% da população ainda eram de descendência inglesa. Eles iriam rapidamente aprender e se adaptar à cultura e, ao longo dos anos, se acomodar em todo o continente. Em um último agradecimento à comunidade que os ajudou durante os dias negros, os membros daquele grupo original criaram um fundo escolar para as crianças de Georgetown, que continua a financiar a formação universitária de muitos daquela cidade. Uma das grandes palavras na Bíblia é a palavra libertação. No Salmo 91, 3 vezes Deus é apresentado como o libertador, que iria libertar o seu povo. Na verdade, a palavra libertação provavelmente é a melhor e mais abrangente e esclarecedora expressão para explicar o trabalho poderoso e gracioso de Deus em nossas vidas. Esta palavra tem um papel muito importante na Bíblia e com certeza tem um significado especial também no português. Penso que todos nós compreendemos a palavra libertação. Na verdade, essa palavra tem um certo tom de aventura. Há um certo drama na palavra libertação. Se você for solicitado a dar um sinônimo para a palavra libertação, provavelmente lhe venha à mente a palavra resgate. Quando nós pensamos na libertação de alguém,
pensamos em alguém sendo resgatado de uma situação de grande perigo. É isso que a palavra significa de fato. Ela abrange a ideia de alguém em uma situação difícil e complexa e que aparentemente não possui condições pessoais de resolver o dilema, sendo assim necessário ser resgatado por algo maior e mais poderoso. E quando vamos para a Bíblia, é exatamente isso que nós encontramos na palavra libertação. É uma palavra rica, é uma palavra, como eu disse, completa de drama e aventura. Um dos grandes conceitos do Antigo Testamento é este conceito de libertação. Deus é o libertador e o homem, o ser que é liberto. E Deus é o único que fornece esse plano de libertação. O Salmo 68, verso 20 diz: o nosso Deus, Deus libertador. A Bíblia apresenta várias facetas de Deus como o nosso libertador. Salmo 40, verso 17. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Nas palavras conhecidas do Salmo 144, versos 1 e 2. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia, fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Agora, sempre que na Bíblia você encontra as palavras salvo, salvar, salvação ou salvador, você pode substituir por alguma forma da palavra libertar, porque é exatamente isso que significa. Então, a verdadeira salvação, que é a obra de Deus, é a libertação. É o dramático resgate do pecador das coisas dessa vida que ameaçam a sua destruição. Por isso, o trabalho de pregação é um trabalho de resgate. Nós fomos, em nome de Deus, enviados para dizer aos pecadores que Deus tem um plano de resgate. Deus, que é por natureza um libertador, o único libertador, tem um plano de libertação no qual Ele vai libertar o pecador de todas essas coisas que o condenam. Quando falamos de conversão, de regeneração, do novo nascimento, do nascer de novo, nova vida, transformação, quando estamos falando desses assuntos da graça de Deus, estamos falando de sermos libertos de certas coisas. Na verdade, a libertação, como veremos nesta série, define o que significa ser um cristão. Para ser um cristão, não basta dizer que acredita em Jesus, orar palavras decoradas ou repetidas. Para ser cristão, não basta ir a uma igreja ou pertencer a alguma instituição cristã. Um cristão não é alguém que se sente bem sobre Deus ou sobre Jesus. Um cristão é uma pessoa que foi liberta. E é muito importante compreender este conceito, pois há tanta confusão em nossos dias sobre quem é um cristão. A resposta é: os cristãos são as pessoas que foram libertas. É como se fosse uma transação bancária, onde Deus deposita a justiça em nossa conta e coloca o nosso pecado na conta de Cristo para que Ele pague a penalidade. A única maneira de conhecer um cristão é pela vida transformada. E assim, para você avaliar quem é um cristão, você tem que olhar e ver se essa pessoa foi liberta. Isso é importante, pois Jesus disse em Mateus capítulo 7, versos 22 e 23, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Portanto,
há pessoas que estão muito enganadas sobre a sua condição pessoal. Eles pensam que pertencem ao Senhor, mas não pertencem. Elas podem acreditar em Jesus, podem acreditar em certas coisas sobre Ele, mas o fato é que nunca foram libertas. É por isso que em 2 Coríntios 3:5 diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Certifique-se de que você é um verdadeiro cristão. Bem, como alguém pode ter essa certeza? Você tem que analisar e se perguntar: fui eu liberto? Porque Deus é um libertador que elaborou um plano de libertação. Ele resgata os pecadores da perdição do pecado. É por isso que Romanos 11:26 diz: virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Agora é a libertação. O libertador virá de Sião e ele virá remover a impiedade. E mais adiante, no mesmo verso diz: esta é a minha aliança com eles. Quando eu tirar os seus pecados, ocorrerá uma libertação e será uma libertação da impiedade para a justiça e do pecado para a retidão. Esta é a verdadeira libertação. As pessoas sempre perguntam questões sobre a Bíblia, questões que dizem respeito às Escrituras. E às vezes me perguntam qual seria o principal problema da igreja. Eu sempre respondo basicamente da mesma maneira. O principal problema que a igreja enfrenta é a falta de discernimento. Essa é a questão principal que a igreja se depara. A igreja não sabe distinguir entre verdade e o erro. O sistema de imunidade da igreja é deficiente. Ela não tem capacidade de lutar contra o erro porque não sabe a verdade. Ela não possui suficiente anticorpos da verdade para combater o erro. A igreja é ignorante. E por ser extremamente ignorante, é facilmente vítima do erro. Este é um problema grave. A fraca teologia, o conhecimento superficial das Escrituras e todos os tipos de erros inundam a compreensão deficiente da igreja. E o que torna pior é que há um movimento que diz que a tolerância tudo isto, é a mais pura expressão do amor cristão. E se você convidar as pessoas desse movimento e falar para elas de que, de acordo com a Bíblia, aquilo que eles estão fazendo ou pregando não é a verdade, e sim um erro, você será considerado como alguém que não tem amor, um divisor, que você está indo contra a unidade da igreja. E assim, você tem erros invadindo a igreja. A igreja é incapaz de lutar contra esse erro por causa da sua ignorância, da ignorância da teologia e da Bíblia. A tolerância e a conformidade com o erro está sendo exaltada, como se fosse uma virtude suprema. Contudo, tal atitude só agrava mais a situação da igreja e entra em contradição direta com o mandamento de 1 Tessalonicenses 5:21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. A igreja se colocou em uma posição em que não consegue distinguir entre a palavra de Deus e as mentiras de Satanás. E isso é muito triste. A partir do momento em que Deus começou a formar um povo para si, Satanás se esforçou para intrometer. A partir do momento em que os demônios coabitaram com as filhas dos homens em Gênesis capítulo 6, Satanás vem tentando poluir e misturar todo o caminho, semeando o joio entre o trigo. Nós temos que recuperar a identificação de um verdadeiro cristão
E isso significa que temos que voltar à doutrina de libertação. Essa é a conexão. Porque se você entender a doutrina da libertação, então você terá um critério para entender quem é um cristão. É óbvio que não podemos conhecer o coração das pessoas. Nós não podemos ter certeza com relação a todos. Nós não temos essa capacidade. Nós nem sempre conseguimos distinguir entre o trigo e o joio. Mas a verdade é que até mesmo Jesus disse: por seus frutos os conhecereis. Portanto, existem evidências na vida de uma pessoa que pode identificar se ela foi liberta ou não. E tal libertação é como uma experiência comum a todos os crentes em Cristo. Há uma mudança radical na vida deles, na sua natureza pessoal. E isto é a obra do Espírito Santo. Eles são novas criaturas e foram libertos de alguns perigos muito específicos para novos padrões de comportamento bem específicos. John Wesley disse isso. Em nossos dias, ser um verdadeiro cristão é realmente tornar-se um escândalo. No meio da igreja apóstata da Inglaterra, no século XVIII, levantou-se um homem chamado Wesley, um verdadeiro cristão. Ele pregava o evangelho verdadeiro e, por esse motivo, foi um escândalo, levando o poder dominante da época a perseguir a todos que aceitaram a verdade. Não é interessante o fato de que a igreja tenha perseguido os fiéis? Você sabe, quando as pessoas vieram e fundaram a América, eles estavam vindo para a América do Norte por causa da liberdade religiosa. Eles estavam sendo perseguidos, e não pelo mundo secular, eles estavam sendo perseguidos pela igreja, a igreja apóstata. Então, como é que podemos descrever, caracterizar quem é um verdadeiro cristão? Pois bem, a maneira mais simples que eu conheço para fazer esta distinção é a maneira bíblica, onde caracteriza a verdadeira igreja como sendo a sociedade, um grupo de pessoas que foram libertos. Agora, como saber se alguém está liberto? Pois bem, eu vou entrar nesse aspecto no próximo programa, porém eu vou lhe dar o conceito principal agora, pois sei que você precisa dele. Os verdadeiros cristãos são aqueles que têm sido libertos das mentiras para a verdade, do erro para a verdade. Isto é visivelmente manifesto na vida de um verdadeiro cristão. Um empresário bem conhecido por sua crueldade uma vez declarou ao escritor Mark Twain: antes de eu morrer, eu quero fazer uma peregrinação à Terra Santa. Vou subir ao Monte Sinai e de lá de cima eu vou ler os 10 mandamentos em voz alta. Eu tenho uma ideia melhor, respondeu Twain. Você poderia permanecer em Boston e guardá-los. A vida no cristianismo consiste de pronomes possessivos, disse Martinho Lutero. É uma coisa dizer Cristo é um Salvador, é outra coisa dizer Ele é meu Senhor e meu Salvador. O diabo pode dizer a primeira, mas somente um verdadeiro cristão pode dizer a segunda. É Jesus Cristo o seu Senhor e Salvador de sua vida? Se você ainda não rogou para que Ele entre em sua vida, por que não fazer isso agora? Se você já conhece a Jesus como seu Salvador, por que não renovar o seu compromisso com Ele hoje? O dom da libertação está sendo entregue livremente hoje. Eu oro para que você o aceite. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos pela libertação que vem através do teu Filho Jesus Cristo. Nós pedimos por todos aqueles que nesta hora estão entregando a sua vida a Jesus. Pedimos por aqueles que estão renovando o seu compromisso com Jesus nesta hora. Os abençoe de maneira muito rica, em nome e por amor de Jesus. Amém.
Já imaginaram guiar um carro que não tenha óleo no motor, ou na direção, ou na caixa de velocidades? Seria impossível, não? E se pusermos óleo grosso, talvez óleo já usado, no motor, em vez de óleo recomendado pelos construtores do carro? Eu acho que o carro não duraria muito tempo, não é verdade? Bem, o nosso corpo precisa de boas gorduras, pois, para além de serem muito importantes para várias funções do próprio corpo, tais como a produção de hormonas e para as membranas das células, as gorduras são também fontes ainda mais ricas de energia. São importantes, mas não devem ser consumidas em grandes quantidades. Deviam ser consumidas em pequenas quantidades e de boa qualidade. Vejamos. A maior parte dos alimentos tem gordura. Uns mais, outros menos. Vamos, por exemplo, às azeitonas. É delas que se faz o azeite, que nós tanto gostamos, depois de se esmagar as azeitonas, prensá-las e filtrar. E as nozes? Sim, têm gordura e de boa qualidade e não têm colesterol. E a carne? Também tem bastante gordura, mas daquela que o corpo não gosta, pois ajuda a bloquear as artérias, aumenta o risco da diabetes e do cancro, entre outras doenças. Já deu para perceberem que há boas e más gorduras. As gorduras de origem animal, em termos gerais, como a gordura da carne, dos ovos, dos produtos lácteos, especialmente do queijo, têm gorduras que não são muito boas para o corpo. Estas gorduras deviam ser evitadas, especialmente se tivermos um estilo de vida mais sedentário, em que não consumimos muitas calorias. Por exemplo, sabiam que a maioria dos queijos curados, os queijos amarelos, os queijos curados, contêm cerca de 40%, em média, de gordura e maioritariamente saturada? Pode saber bem ao paladar. E o queijo sabe mesmo bem, mas é um alimento que deve ser evitado. Por outro lado, as plantas são fonte das melhores gorduras. Destacam-se as oleaginosas, tais como as amêndoas e as nozes, também os abacates, e não podemos esquecer-nos do azeite e de outros óleos que são gorduras produzidas a partir da azeitona, por exemplo, no caso do azeite, da soja, do milho, girassol e outras plantas. As gorduras de origem vegetal são, de uma forma geral, mais saudáveis para o nosso corpo, mas mesmo estas devem ser consumidas em pequenas quantidades. Vejamos agora algumas das vantagens das gorduras vegetais em comparação com as gorduras de origem animal. Primeiro, não contém colesterol. É verdade, mesmo as nozes e as amêndoas não contêm colesterol, pois o colesterol é fabricado e armazenado somente nos animais. Sabia que não existe colesterol no mundo vegetal? É verdade. Outra vantagem das gorduras vegetais tem a ver com o tipo de gorduras que as plantas contêm. O corpo humano utiliza melhor especialmente as gorduras monoinsaturadas, das quais o azeite, as oleaginosas e o abacate são muito ricas. As gorduras poliinsaturadas, por exemplo, muito comuns em óleos vegetais, tais como o óleo de milho, o óleo de girassol e o óleo de soja, também são importantes para a saúde, especialmente as conhecidas como as gorduras ômega 3. Já sabem que estas gorduras são muito comuns em certos tipos de peixe, tais como o salmão e a sardinha, que os portugueses tanto gostam, mas sabiam que as nozes, as sementes de linhaça e as amêndoas também são ricas nestas gorduras ômega 3 e com uma vantagem, não contêm colesterol. Por último, deixem-me falar-lhes dos alimentos ricos em gordura, tais como as batatas fritas, as pizzas e outros snacks. Cuidado! Estes alimentos não só são ricos em gorduras, mas as gorduras com que são feitos podem ter sido transformadas quimicamente, tornando-as ainda mais perigosas para a saúde. É o caso das gorduras hidrogenadas, chamadas também de gorduras trans. Leiam os rótulos. Leiam os rótulos nos pacotes e evitem estes alimentos. Vamos então ao supermercado fazer compras. Na última visita passámos bastante tempo na secção das hortaliças e das frutas e comprámos pão integral e cereais integrais. Vamos continuar agora. Nem entre na secção dos snacks, tipo batatas fritas nem das pizzas. Passe ao lado. Passe de imediato à secção dos óleos
E por que não comprar um bom azeite? Um azeite extra virgem. É mais saudável que os outros óleos. E já agora, vá à secção das nozes, mesmo ali ao lado, e ponha umas nozes, umas amêndoas e um pacotinho, talvez, de pinhões no carro do supermercado. Se quiser comer queijo ou iogurtes, fixe pelo queijo fresco ou o cottage cheese e o iogurte magro. E mesmo estes, não abuse. Ou então, compre leite e iogurtes de soja sem nenhum colesterol. Escolha bem aquilo que leva para casa e não se arrependerá, pois o seu corpo sentirá a diferença. Até à próxima e até lá, lembrem-se, comam para viver e não vivam para comer. Que Deus vos ajude a fazer melhores escolhas. Até à próxima. Bem, chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito. Quero agradecer a sua participação aqui conosco. Quero os lembrar também do nosso website, estaescrito.ca. Todos os nossos programas são arquivados lá. Você pode assistir de novo e pode até mandar para um amigo se quiser. Bem, na próxima semana nós vamos estar cá de novo, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.